Salve, galerinha! Mais uma semana de aula e vamos falar um pouquinho mais, esclarecer algumas dúvidas com relação à comunicação na porta serial. Eu vou inserir o meu Arduino aqui e vou colocar a programação por texto. Quando eu ativo por texto, o Tinkercad ele desativa a nossa programação por blocos, serial begin 9600. Iniciei a comunicação serial, seja através de Bluetooth, seja através da cabo USB do computador para a placa do Arduino. A gente consegue realizar essa leitura. Então, bora lá. O que eu quero fazer? Se algum dado for enviado aqui pelo monitor serial, se por acaso eu enviar alguma informação, se eu digitar um número aqui e enviar, eu quero que faça algo. Qual é o comando para checar se algo foi enviado? If, abre parênteses para colocar a condição, serial.available. Em uma das aulas que eu dei ao vivo, eu troquei a posição desse i, coloquei a variável. É um erro muito comum. Qualquer programa pode ter erro, um ponto e vírgula, um erro de sintaxe. Então, para isso que a gente consulta a referência da programação. Você sabendo a lógica, não é vergonha nenhuma pesquisar qual é a sintaxe da coisa. O que eu estou escrevendo aqui? Se a leitura for maior do que zero, ou seja, se houver algum dado sendo enviado, eu vou, fecho parênteses, executar os comandos abaixo. O que eu quero executar? Eu vou definir uma variável leitura e vou atribuir a ela o que eu ler. Ok? O dado que eu enviar aqui no monitor serial, eu vou atribuir para a minha variável. Então, serial.read é o comando que recebe essa informação. Pronto, tá lá. E como que a gente imprime aqui no monitor serial? Eu quero informar. Então, serial.print, abre parênteses, abre aspas, o número digitado. Depois eu posso trocar para letra, né? O valor digitado foi, dois pontos, vou dar um espaço, fechar parênteses, colocar o ponto e vírgula tradicional. E agora eu vou serial.println. Tem que tomar cuidado com esses maiúsculo, minúsculo, porque ele muda. Eu vou imprimir o que eu li. Ok? Precisa fechar o comando if. Então, resumindo aqui, vamos dar uma comentada nesse código. Então, se algum valor for enviado pelo monitor serial, voltando para cá, vou puxar um pouquinho, já que eu não vou usar o Arduino hoje, só coloquei ele aqui porque senão a gente não consegue fazer programações no Tinkercad. Então, defina uma variável chamada leitura e atribua um valor. Aqui eu não vou comentar porque é nítido. Imprimo no monitor serial o valor digitado e aqui eu imprimo o que foi digitado. Bora lá iniciar a simulação. Vou digitar o número 1. E ele coloca que o número digitado foi 49. Como assim, professor? Tá errado o seu código. Não tá, galera. Só que faz o seguinte, para quem está no computador, aperta, vou fazer isso, galerinha, acredita em mim. Apertei a tecla Alt e vou digitar 49. Olha o que aparece ali. Aparece o número 1. Então, quando a gente manda um número para o nosso Arduino, ele
ele transforma, ele recebe como informação em código ASCII. Ou seja, ele transforma em um código. Por exemplo, eu vou digitar aqui o número 5. Ele coloca que o valor digitado foi 53. Então, experimenta aí, Alt 53. Apareceu o número 5. Então, por que eu acabei, para facilitar a vida de vocês, eu mandei vocês definirem aqui no par ou ímpar, colocar o número inteiro que ia ser testado. Não que seja impossível. Então, eu falei para colocar ali, int número teste, e colocar o valor que vocês iam testar logo no começo. E só executar a programação. Tinha uma alternativa? Tinha várias. Uma delas era a seguinte, mas eu vou mostrar alguns outros problemas que a gente tem. Nenhum desses problemas é muito complicado, mas eu quero que vocês comecem a se habituar com a lógica. Se uma coisa for verdadeira, executa uma informação, ler o que está sendo enviado, conseguir identificar o que está sendo recebido pelos nossos sensores aqui no monitor serial. Isso é mais importante. Agora, uma função que transforma número inteiro em código ASCII para um número de verdade, da forma como a gente conhece, não é tão relevante. Até porque, presta atenção aqui, eu coloquei essa variável char, que seria para caracteres. E se vocês lerem na documentação do Arduino, ele é muito esperto. Ele usa esse char, mesmo sendo uma letra, diferente de outras linguagens de programação, ele faz cálculos com essa letra. Então, ó, agora que eu defini como char, vai funcionar. Então, char e bora lá, iniciar a simulação. Vou digitar o número 1 aqui embaixo. Está lá o número 1. E agora o valor digitado foi o número 1. E eu consigo fazer operações com esses valores. Dentro desse if, ou seja, se eu receber os dados, se alguma informação for enviada, eu vou checar uma coisa que é if leitura %2, ou seja, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, o número é par, né, galerinha? Dividiu por 2, o número sobrou 0 é porque o número é par. Se for igual a 0, eu vou imprimir serial.println, o número é par. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tem que fechar o if que eu abri. Então, se eu digitar um número que é par, ele vai falar que é par. Caso contrário, else serial.println, o número é ímpar. Fecha parênteses, fecha aspas, fecha o else também. Eu não tinha falado ainda sobre esse else, mas era o que a gente fazia por código. Se uma coisa for verdadeira, executa isso. Caso contrário, que é o outro, ou se não, executa outro comando. Então, bora lá, iniciar a simulação. Vou limpar aqui todo o meu monitor serial, limpei apagando. Vou digitar um número que seja par, número 4. O valor digitado foi 4, o número é par. Vou digitar o número 9. O valor digitado foi 9. O valor é ímpar. Ok? Onde que isso vai dar problema? Se eu digitar números de mais de um algarismo. Vou digitar 123. Olha o que ele faz. Ele separa 1, 2, 3. Aqui é que daria trabalho. Só por isso que eu pedi para que definisse lá no começo, porque vocês não iam conseguir
ou ia demandar muito tempo para vocês investigar como que faz para juntar essa informação, para aglutinar essa informação. Parando a simulação, eu vou apagar isso daqui e vou iniciar de novo. Espero que eu tenha apagado tudo corretamente. Limpando o nosso monitor serial, vou colocar, por exemplo, uma frase aqui, ó, Prof. Wagner. Repara o que ele faz. Ele lê um a um esses caracteres. Tem como aglutinar. É só ir com poucas linhas, com 5 ou 6 linhas, uma funçãozinha que transforma, que aglutina, transforma os caracteres em uma string, que é uma palavra. Você transforma estas coisinhas que estão separadas numa única coisa e você consegue operar. Não é nada de impossível. Então, é importante que a gente comece a se deparar com os problemas. A proposta da robótica é que vocês investiguem, tem uma parte de aqui deu errado, o que eu tenho que fazer? Tanto é que nessa semana a proposta vai ser, eu vou passar a referência de 2 comandos para vocês, for e while. E eu quero que vocês tentem fazer um código simplificado de algum comando. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima, galerinha!